Pare agora e pense. Qual foi a última roupa que seu colega de trabalho usou? Difícil lembrar, né? Agora me diz, se as pessoas nem notam algo tão visível, por que a gente acha que todo mundo reparou naquele seu tropeço na rua, ou naquele nervosismo antes de uma apresentação na escola, ou num fio de cabelo fora do lugar? E não, isso não é só impressão sua. A ciência chama isso de síndrome do holofote ou efeito holofote, onde nosso cérebro nos faz acreditar que estamos sob os olhos do mundo 24 horas por dia. Mas na realidade, todo mundo está tão ocupado com os próprios holofotes que mal repara no seu. E sim, por mais que doa um pouquinho no ego admitir, o mundo, na maior parte do tempo, não está tão obcecado assim por você. E quer saber? Isso é extremamente libertador. Mas será que essa história de efeito holofote não é só uma cisma nossa? Na verdade, não. É um fenômeno bem documentado pela psicologia social. Pensa comigo. A gente é o protagonista do nosso próprio filme, certo? Cada pensamento, cada emoção, cada experiência passa pelo nosso filtro pessoal. E isso é natural. O problema é quando a gente esquece que cada pessoa ao nosso redor também é protagonista do seu próprio filme, com seus próprios dramas, comédias, suspenses. A gente tende a superestimar e muito o quanto os outros estão prestando atenção na gente, nas nossas roupas, no jeito que a gente fala, no jeito que a gente anda, ou naquela pequena gafe que cometemos. Lembra daquele estudo clássico da camiseta do Barry Manilow? Pois é, os pesquisadores pediram para alguns estudantes usarem uma camiseta, digamos um tanto quanto chamativa, com o rosto do cantor estampado. Antes de entrarem numa sala com os outros colegas, perguntaram quantos achavam que notariam a camiseta. A maioria chutou alto, quase todo mundo vai ver. A realidade, quase ninguém percebeu. As pessoas estavam mais preocupadas com seus próprios formulários, seus próprios pensamentos e seus próprios holofotes. Isso mostra o quanto nosso egocentrismo, essa tendência natural de sermos o centro do nosso universo, nos prega peças, nos fazendo acreditar que somos o foco constante da atenção alheia. E essa crença, por mais que pareça inofensiva, pode gerar uma ansiedade muito grande, um medo constante de julgamento e até nos impedir de sermos quem realmente somos. Sempre preocupado com uma plateia que, na maioria das vezes, nem está olhando. Mas beleza, entendemos que esse holofote é meio que uma pegadinha da nossa mente. E se já é difícil lidar com essa autoconsciência exagerada no dia a dia, imagine então em um mundo onde cada momento pode se tornar público, onde nossas vidas podem ser assistidas, curtidas e julgadas a qualquer momento. Sim, eu estou falando das redes sociais. Se essa tendência já existe naturalmente, o mundo moderno, especialmente com as redes sociais, funciona como um megafone para a síndrome do holofote. Pense bem, Instagram, TikTok, Facebook são palcos digitais permanentes. Cada postagem é uma performance, sujeita a curtidas, comentários, julgamentos. A própria dinâmica dessas plataformas nos força a pensar o tempo todo em como estamos sendo vistos. E o que a gente vê nesses palcos? Muitas vezes, uma versão editada da realidade. A chamada cultura da perfeição. Vidas incríveis, corpos perfeitos, felicidade constante. Isso gera uma comparação social inevitável. A gente olha para aquilo e pensa, nossa, minha vida não é assim. Eu não sou assim. E com isso, a preocupação com nossos próprios defeitos e falhas só aumenta. E junto com isso, vem a positividade tóxica. Aquela pressão de estar sempre bem, sempre feliz, sempre produtivo. Esconder as dificuldades, os fracassos,
as vulnerabilidades se torna quase uma regra. E o medo de ser descoberto, de mostrar uma falha, fica ainda maior. Mas e agora? Como a gente faz para diminuir a voltagem desse holofote? Ou até desligar ele de vez em quando? Aqui entram algumas cartas na manga que a psicologia e até mesmo a filosofia antiga tem para nos oferecer. Uma das abordagens mais interessantes é a tal da reestruturação cognitiva, o nome pomposo da terapia cognitivo-comportamental. Sabe aquela vozinha chata que fica no nosso ouvido dizendo: "Nossa, todo mundo viu você tropeçar, que vergonha"? A ideia é pegar essa vozinha pelo colarinho e perguntar: "Tá, mas qual a prova concreta disso? Alguém riu? Alguém apontou? Ou será que eu só acho que foi um grande evento?" Muitas vezes, a gente percebe que nossos pensamentos são mais baseados em suposições catastróficas do que em fatos reais. Outra técnica poderosa é a exposição gradual. Se a ideia de falar numa reunião te apavora, que tal começar treinando com um amigo? E depois com um grupo pequeno? É como ir entrando na água fria aos pouquinhos, até perceber que não é nenhum bicho de 7 cabeças. E se eu pudesse destacar uma ferramenta poderosa para combater essa ansiedade constante, seria a atenção plena. Porque se a gente parar para analisar com calma, a verdade é que quase nunca estamos vivendo o presente. Hoje em dia, com esse excesso de redes sociais, excesso de informação, nossa mente está sempre em outro lugar. A gente se tornou desatento, distraído. Quase sempre estamos pensando em algo que já passou, nos julgando, nos martirizando por erros antigos. Ou então estamos idealizando um futuro que muitas vezes nem vai acontecer. E o pior, idealizamos de forma negativa, criando cenários horríveis que nos paralisam. E por quê? Porque nossa mente está constantemente lotada. Notícia atrás de notícia, foto, curtida, notificação, tudo isso vai entupindo a nossa cabeça. E quando você vai ver, está exausto mentalmente, a ponto de não conseguir focar nos estudos, no trabalho, nem nas pessoas que você ama. E é aí que entra o poder da atenção plena. Porque quando você começa a exercitar isso, você começa a recuperar o controle. A atenção plena é meditação. Apenas sentar, fechar os olhos, respirar, controlar a respiração e tentar focar no nada. Desligar um pouco desse ruído externo, esvaziar a mente. E isso pode parecer simples, mas é revolucionário nos dias de hoje. Porque meditar é como sair desse palco mental onde achamos que todos estão nos observando o tempo inteiro. Você volta para a realidade, volta para o agora. E descobre que, na verdade, ninguém está te julgando, só sua ansiedade está. A atenção plena é o que te dá clareza no meio do caos, é o que te faz viver de verdade. É como sair da Matrix, aquele limbo mental, entre um passado que você não pode mudar e um futuro que você só sabe idealizar. Quando você presta atenção no agora, quando você realmente enxerga o que está ao seu redor, quando você contempla com os olhos e sente com o corpo o agora, esse exato momento, é aí que você acorda. Comece com 5 minutos por dia, só isso. Separe esse tempo para meditar, esvaziar a mente e treinar sua atenção no presente. Com o tempo você pode ir aumentando para 10, 15 minutos, mas o mais importante é você criar esse hábito, que eu tenho certeza que em uma semana você já vai notar a diferença. Você vai ter mais foco, vai ser uma pessoa muito mais calma, muito mais confiante. E se não souber começar, é só procurar no YouTube. Tem várias meditações guiadas para iniciante. Só comece e você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. E se a gente desse um pulinho lá na Roma Antiga para buscar mais umas dicas? Pois é, o imperador filósofo chamado Marcos Aurélio,
um dos grandes nomes do estoicismo, já sacava muito sobre essa nossa mania de se preocupar demais com o que os outros pensam. Ele dizia algo mais ou menos assim: se alguém me despreza, problema dele. Meu problema é não ser encontrado fazendo ou dizendo algo que mereça desprezo. Forte, né? A ideia central do estoicismo é a gente focar no que realmente podemos controlar. Nossos pensamentos, nossos julgamentos, nossas ações. A opinião dos outros? Bom, essa está na prateleira das coisas que a gente não pode controlar. E tentar controlar o incontrolável, meu amigo, minha amiga, é receita para a frustração. Os estoicos nos convidam a pensar: a opinião do outro é realmente tão sólida assim? Ou é como o clima? Muda com o vento, com o humor, com o tempo? E mais, se você está agindo de acordo com seus valores, com o que você acredita ser certo, o burburinho externo realmente deveria ter tanto poder assim sobre sua paz de espírito? É como se Marcos Aurélio nos dissesse: ei, o universo é gigantesco e nossa vida é apenas um sopro. Essa perspectiva não é para a gente se sentir insignificante. Pelo contrário, é para a gente se libertar do peso desnecessário de carregar o mundo, ou melhor, a opinião do mundo nas costas. Afinal, como já dissemos, o mundo não gira em torno de você, e isso é maravilhoso. Então, a grande sacada é essa: o holofote que a gente tanto teme, na maioria das vezes é a gente mesmo que acende. E da mesma forma, nós temos o poder de diminuir sua intensidade, ou até mesmo de virar um interruptor para desligado. Não é um passe de mágica, claro, é um exercício diário de autoconhecimento, de questionar nossas próprias crenças limitantes e de, quem sabe, abraçar um pouquinho dessa indiferença estoica em relação ao que não está sob o nosso controle. E aqui está o pulo do gato. O holofote não está nos outros, ele está em você. Ou melhor, no que você acredita que merece atenção. Repara só, quando você se sente uma fraude, seu cérebro projeta: todo mundo deve estar achando que eu sou uma fraude. Se você acredita que é chato, começa a achar que todo mundo está percebendo isso também. O holofote, na real, é um espelho gigante refletindo suas próprias inseguranças. E essa percepção é genial. Quando você muda o que acredita sobre si mesmo, o holofote magicamente se ajusta. Ele começa a iluminar uma versão mais leve e mais real sua. Mas atenção, a solução não é virar um iluminado que não liga para ninguém. Isso pode parecer só arrogância disfarçada. O verdadeiro segredo é escolher com carinho quem merece o seu holofote. Seu melhor amigo, seu mentor, alguém que realmente te inspira. Essas pessoas sim merecem sua atenção. O resto é só ruído de fundo. Porque a liberdade do holofote não é isolamento, é autenticidade com direção. Você não precisa desligar o holofote para sempre. Você só precisa aprender a apontá-lo para as pessoas certas. Mas e aí? Me conta aqui nos comentários. Em que situações você mais sente esse holofote na sua vida? E qual dessas ferramentas ou ideias filosóficas você acha que pode te ajudar a encarar esse palco da vida com um pouco mais de leveza? Se curtiu esse vídeo e ficou até o final, não se esquece de curtir, de compartilhar com alguém que talvez goste desse tipo de conteúdo e se inscreve no canal. E lembre-se, o show mais importante é aquele que acontece dentro de você. Agradeço a todos que ficaram até aqui e até a próxima.